Nós vamos falar agora de uma abordagem policial que quase terminou em tragédia lá no bairro do Vergel do Lago ontem à noite. Uma criança e duas adolescentes acabaram sendo atingidas durante disparos de arma de fogo quando esses policiais atuavam em um caso, segundo eles, foram chamados para um caso de violência doméstica no residencial Parque da Lagoa. Os pais das vítimas reclamam da atuação da Polícia Militar e cobram segurança. Vejam todos os detalhes na reportagem de Bruno Protásio aqui no Fenômeno Fica Alerta. Vamos ver. Esta menina, que caminha mancando e com a ajuda da mãe, tem 11 anos. Ela foi uma das baleadas. A outra, de 12 anos, precisou ser carregada pelo pai. Os curativos nas pernas agora escondem os ferimentos causados pelos tiros, feitos por uma equipe da Polícia Militar no residencial Parque da Lagoa. Tem que os homens agora foi dar um tiro em um cara e bateu em uma criança. A polícia veio até o residencial após receber uma denúncia de briga entre um casal. No momento da abordagem, o homem tentou fugir. Foi aí que os disparos aconteceram. O grande problema é que isso aconteceu à noite no momento em que tinha muita movimentação de pessoas por aqui, inclusive de crianças. No chão, a gente consegue observar também ainda marcas de sangue neste ponto. E aí, as 3 vítimas foram baleadas. 2 crianças de 11 e 12 anos e uma adolescente de 17. As 3 meninas foram levadas para o Hospital Geral do Estado. A de 11 anos ficou com a bala alojada na perna e se emociona ao lembrar do momento que foi atingida. Eu fiquei nervosa, fiquei com medo. E isso foi, aí... Agora tá bem, né? Agora. As outras 2 foram atingidas de raspão. Eu fiquei achando que eu ia morrer. Desespero. Desespero, fiquei nervosa. E agora, como é que você está se sentindo? Eu tô bem. Se nós estava passando, aí nós pegou e parou para ver. Quando nós pegou, parou para ver, o homem pegou e correu. Quando correu, aí baleou. Foi. Como é que você está agora? Tô bem. Os pais e mães das jovens estavam no trabalho quando receberam a notícia de que as filhas haviam sido baleadas. Ela estava morta. Ele não respeita ninguém, quebrando tudo dos outros entrando. Aqui mora a gente, nem o cachorro não. Queremos segurança. Que a gente chegar no trabalho contra uma situação dessa com as nossas crianças, aí fica complicado. Os 2 policiais queriam a receita médica dela para comprar remédio. E eu disse a ele que eu não queria, eu queria segurança para as meninas, porque a gente mora aqui, uns trabalham, outros trabalham no sururu, os outros trabalham de reciclagem. Como é que a gente vai poder ter certeza que os nossos filhos vão estar bem, a gente trabalhando e acontecer uma tragédia dessa? O caso gerou revolta da população, que bloqueou a Avenida Senador Rui Palmeira em protesto para chamar a atenção das autoridades. Muitas vezes a gente silenciava, calava e hoje a gente está se posicionando porque é uma situação muito grave, né? Você ter 3 crianças numa operação policial alvejadas e uma delas, a bala estava alojada, é absurdo. Então a gente pede a corregedoria da polícia, né? A gente pede o governo do estado que tome providência numa situação dessa, não deixe impune. Mas não é a primeira vez que eles agem com falta de respeito, né, com a nossa comunidade. Eu sei, né, todo mundo reconhece o trabalho da polícia, né? Eles têm o trabalho dele, ok, mas que eles saibam vir e trabalhar, saibam respeitar a população. Em nota, a Secretaria de Segurança diz que o homem tentou tomar a arma de um dos policiais e que, diante disso, foi efetuado um disparo e 2 menores teriam sido atingidas por estilhaços. A nota não cita a menina que ficou com uma bala alojada na perna. Ainda segundo a SSP, a Polícia Militar iniciou a apuração para esclarecer o caso. Muito bem. Diante desse caso ocorrido aqui no Vergel do Lago, o Ministério Público de Alagoas já se pronunciou, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer a Carol Guibo agora ao vivo, porque ela está ao lado da promotora de justiça, a doutora Carla Padilha, para a gente saber quais as medidas que serão tomadas agora pelo Ministério Público, que vai acompanhar de perto toda essa situação. É você, Carol, boa tarde. Oi, Wilson.
Boa tarde. Realmente uma situação lamentável, né? Uma abordagem, no mínimo, equivocada aí dessa polícia militar. E a promotora Carla Padilha, como você falou, está aqui do meu lado. Ela é promotora de justiça do controle externo da atividade policial da capital. Então, uma pessoa que tem profundo direito de fala aqui nessa situação. Promotora, a população lá do Vergel do Lago, onde aconteceu essa abordagem policial, que terminou com 2 crianças e uma adolescente baleadas, afirma que a polícia foi bastante truculenta na ação, né, e que tinham muitas crianças lá no momento dessa abordagem policial. Isso se caracterizaria de alguma forma de uma irregularidade? O que isso caracterizaria, né, no inquérito que vai ser instaurado agora também pelo Ministério Público? Como é que a gente pode definir essa situação? Muito boa tarde, promotora. Boa tarde. Como o fato foi amplamente divulgado pela imprensa, certamente a Corregedoria da Polícia Militar já deve ter adotado providências. Normalmente, eles instauram primeiro uma investigação preliminar e depois essa investigação evolui para um procedimento administrativo disciplinar. Por sua vez, o Ministério Público, Controle Externo da Atividade Policial, tem a função de acompanhar e, nesses casos em que envolve uma gravidade de resultados, porque essas crianças e adolescentes podiam ter morrido, né? Você teria 3 mortes, né, por uma conduta, intervenção policial, vai acompanhar essas apurações. É importante que os familiares e que as pessoas que estiveram presentes naquela cena relatem o que viram. É necessário que haja exames, como o exame de balística, para verificar se de fato os projéteis localizados nas vítimas, parece que um ficou alojado em uma das vítimas, seja compatível com as armas utilizadas pelos policiais. É necessário que haja exame também do local do crime, pelo Instituto de Criminalística, para que a gente tenha uma conclusão abalizada sobre os fatos. Eu não gostaria de me precipitar, né? Me preocupo com esse tipo de conduta, porque o que se espera é que o policial haja com cautela. É claro que eles foram supostamente acionados para interferir numa briga de casal, parece que foi isso, mas os desdobramentos disso é que nos preocupam, né? Era uma zona onde havia crianças, havia uma praça pública. Então é necessário que nessas circunstâncias os policiais redobrem a sua atenção para evitar, já que estão lançando mão de uma arma de fogo, né, com resultado letal, que redobrem os cuidados para que não atinjam terceiras pessoas inocentes, né? Graças a Deus, os efeitos foram os menores, poderia ter sido muito pior, mas é preciso que estejamos atentos. Eles podem responder se ficar configurado que havia possibilidade de não atingir aquelas crianças, que eles agiram com imperícia, ou com excesso, ou com imprudência em relação à sua atividade profissional. E pode ser que haja justificativa plausível, apesar de que aos olhos da comunidade isso não aconteceu, que justifique aquela conduta, né? A gente simplesmente, neste momento, não quer se antecipar e lançar acusações contra os policiais. Agora, estaremos atentos, acompanhando, porque o fato, de fato, é grave e merece, sim, cautela e uma apuração rigorosa por parte da Polícia Militar. Como é que você falou que vocês monitoram, acompanham essa investigação da Corregedoria, da Polícia Militar, mas como é que o Ministério Público pode, de fato, assim, agir nessa situação? Tem casos em que, por exemplo, nesse caso, se familiares das vítimas nos procurarem, a gente pode colher esses depoimentos diretamente lá, como porta de entrada, é assim que a gente fala. Mas para não haver a revitimização, o retrabalho, se essas pessoas foram ouvidas na polícia, a não ser que eles digam, doutora, eu falei na polícia e eles não colocaram no papel, né? Mas se eles foram ouvidos na polícia, o que a gente faz é acompanhar. Então, periodicamente, a gente cobra essas informações. Se for o caso, oficia ao HGE para saber os protocolos de atendimento dessas crianças, como é que elas chegaram lá, em que circunstâncias. Há também questões associadas à forma como esse socorro foi prestado, parece que elas foram colocadas na viatura, verificar se essa foi a forma adequada de prestação desse socorro. Então, são muitos perfis que precisam ser analisados. Mas se, por exemplo, a mãe de uma dessas crianças nos procurar, claro que a gente vai agregar essa informação ao nosso procedimento, certo? Para que ele possa ser, digamos assim, reforçado em relação a uma evolução adequada, com resultados de fato que respondam à verdade do que aconteceu. Perfeito. Já está em discussão desde o ano passado o uso das body cams, né, que são as câmeras corporais na Polícia Militar aqui de Alagoas. Como é que está aqui
há quantas andam esse processo e se a senhora acredita que com o uso desses equipamentos poderia diminuir um pouco esses erros na intervenção da Polícia Militar. Sim, esse caso específico eu talvez fosse sim um fato para elucidar melhor, né? Porque você tem imagens, né? A nossa preocupação das câmeras corporais é muito mais associada naqueles casos onde ninguém viu, né? Nesse caso, eu tenho várias testemunhas que presenciaram, mas as câmeras corporais, segundo o secretário de Segurança Pública, nós já recebemos oficialmente a informação de que Alagoas foi o primeiro estado a ter um projeto aprovado para a implantação dessas câmeras. A gente sabe que isso é um custo elevado, mas agora o Ministério da Justiça está com o objetivo de contribuir com aqueles estados mais pobres para que essas câmeras possam ser ou adquiridas ou locadas e que possam, sim, num primeiro momento, ser utilizados por determinados batalhões e aquilo ser espraiado depois para toda a corporação. Na minha concepção, é um caminho sem volta. Eu acredito que, sim, estatisticamente, por exemplo, em São Paulo, onde elas foram instaladas inicialmente, o resultado foi a redução drástica da letalidade policial. E isso nos conforta e nos mostra que é, sim, uma alternativa plausível de redução da violência. Perfeito. Muito obrigada pelos esclarecimentos, doutora Carla Padilha, promotora aqui de Justiça de Alagoas. A gente continua, claro, acompanhando esse caso, né? A gente entende que o trabalho da Polícia Militar também é um trabalho bastante estressante, bastante arriscado, mas é claro, tem que ter cuidado, né? Principalmente quando é um local ali que está cheio de crianças, cheio de gente inocente, quando for fazer determinadas abordagens, né, Wilson? Muito bem, Carol Guiba, muito obrigado. Agradeço também a promotora Carla Padilha, que foi muito feliz, né? Vai analisar, vai apurar os detalhes de como tudo aconteceu, entrando aí com a polícia científica, né? Com todos os detalhes, com as testemunhas, para poder entender o que é que aconteceu. Houve um excesso, porque atiraram no meio de um local onde tinham várias pessoas, inclusive crianças, é um local extremamente movimentado. Nós vamos continuar acompanhando de perto e vamos trazendo aqui as atualizações para os nossos telespectadores. Obrigado, Carol. E foi o momento em que os moradores não concordando com a forma como foram feitas as abordagens, inclusive os disparos, que atingiu 3 pessoas da região, fizeram um protesto ali como uma forma de chamar a atenção, pedindo que sejam respeitados. Segundo eles, também algumas pessoas, claro, eu continuo dizendo, a Bodycam, que é aquela câmera que é utilizada, inclusive, no colete do policial, para o bom policial é sensacional. A única pessoa que reluta é o mau policial. É aquele que exagera, que extorque, que bate, que aproveita que a pessoa é pobre, mas não faz isso num condomínio de luxo. Quando vai no condomínio de luxo ou quando atende alguém com uma condição melhor, boa tarde, como vai o senhor, tudo bem, eu posso fazer uma vistoria? O senhor pode me deixar entrar? Mas já na casa do pobre é a botina, dando chute, dando pancada, e não é por aí. E essa câmara corporal é muito importante. E como disse a promotora, em São Paulo, os números falam sobre isso. A redução de letalidade diminuiu consideravelmente. Então, aqui em Alagoas já tem um projeto, já foi aprovado, agora é só aguardar a implantação e que a gente tenha de volta isso. Porque, com certeza, como disse a própria promotora, elucidaria esse caso agora rapidamente. Mas, como ela disse, tem muitas testemunhas, câmeras também, pessoas com celulares que serão reunidos para tentar entender. Houve excesso? Houve realmente essa confusão entre o policial e este rapaz que estava fugindo dessa agressão contra a mulher e tentou pegar a arma do policial e nessa luta essa arma disparou, como diz inclusive a Polícia Militar no primeiro momento? É o que nós queremos saber e vamos acompanhar de perto.